Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Semana. As principais notícias da semana comentadas do ponto de vista científico. Eu sou o professor Flávio Cunha, me formei em Física na Unicamp nos anos 2000 e desde então venho divulgando ciência por aí e dando aulas de Física e Matemática. Este é o primeiro episódio deste podcast, iniciando o ano de 2023 com grandes planos para divulgar mais ciência para os falantes da nossa língua portuguesa e principalmente neste nosso Brasil, porque vivemos tempos complicados, em que as pessoas têm se afastado do conhecimento científico, causando enormes prejuízos para a nossa sociedade. Este, portanto, representa um pequeno esforço no sentido de aproximar mais ciência e a vida cotidiana. E neste episódio você ouvirá: um satélite da NASA caiu. Sim, foi domingo, dia 9, o satélite ERB reentrou na atmosfera terrestre sobre o mar de Bering e caiu. Que satélite é esse? Para que servia? Caiu onde? Acompanhe até o fim para saber essas respostas. Cometa verde chegando. Verde velho. O cometa C2022-E3 está voltando à nossa visão após 50 mil anos e emite uma coloração verde. Confira como ver esse velhinho verdinho. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. Homem-Formiga 3 será exibido nos cinemas do país a partir de 16 de fevereiro. E embora esse seja um podcast sério de ciência, vamos comentar algumas questões científicas da franquia, mas sem avacalhar com a ficção. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Um satélite da NASA caiu neste domingo por volta das 13 horas, horário de Brasília. Isso mesmo, é um satélite da NASA. O nome dele era Earth Radiation Budget Satellite. Ele foi lançado em 1984 e durou até 2005. Então ele foi desativado e virou lixo espacial. Ficou lá em órbita até domingo agora, 2023, ficou lá, mas não servia mais para nada. E ele reentrou na atmosfera por volta das 13 horas deste domingo, horário de Brasília. Tinha 2.500 quilogramas, bem grande aí, quase 3 carros populares aí de massa. E ele incinerou completamente ao penetrar aí na atmosfera. Quando um satélite que está ali, chamada de órbita baixa, quando ele está em órbita baixa, ele entra na atmosfera, ele tem aí em torno de 10 km por segundo de velocidade, 10 mil metros por segundo. E nessa velocidade, ao penetrar na atmosfera, ele queima, tá? Ao começar a descer aí nas altitudes mais inferiores da atmosfera, conforme a densidade vai aumentando, a temperatura dele vai aumentando muito, fica acima de 3.000 graus Celsius e ele derrete e desintegra completamente. Mas, segundo a NASA, pode ser que algum detrito ainda tenha atingido o mar. Ele penetrou na Terra sobre o mar de Bering, tá? E o nome dele, Earth Radiation Budget Satellite, diz justamente sobre a missão dele. Tá? Ele tinha 3 instrumentos a bordo, e ele tinha 2 deles, era para medir a radiação absorvida pela Terra, a radiação do Sol, absorvida pela Terra, e também a reemitida, para fazer um balanço aí, por isso esse nome, o budget, certo? Que diz respeito aí como se fosse um orçamento, Ele fazia um balanço entre a radiação absorvida pela Terra e a emitida, para ver quanta radiação a Terra estava absorvendo aí, que tem a ver
com o aquecimento global também, né, com as análises, os primeiros estudos do aquecimento global. E o outro instrumento, ele tinha 3, lembrando, 2 era para medir essa radiação, o terceiro instrumento era para medir a quantidade de vapor na estratosfera, o ozônio na estratosfera, o dióxido de nitrogênio também nessa camada da atmosfera e aerossóis. Tá? O que é a estratosfera? A estratosfera é uma camada da atmosfera que vai dos 12 a 50 quilômetros de altura, de altitude. E nessa camada estratosférica é que tem a camada de ozônio, que vai de 20 a 35 quilômetros. O que é o ozônio? Vamos lembrar aqui do que é o ozônio. O ozônio é uma substância química formada por moléculas de O3, ou seja, 3 átomos de oxigênio, que se ligam entre si para formar essa substância que é venenosa para o ser humano. O ser humano não pode inalar quantidades significativas de ozônio, que senão ele morre. Tá? E o ozônio ele fica ali nessa camada da estratosfera, no meio dessa camada da estratosfera mais ou menos, no meio, e ela serve para absorver a radiação ultravioleta que vem do Sol. Então o Sol emite uma gama, um espectro eletromagnético muito grande, que vai de infravermelho, né, de ondas mais compridas que o infravermelho, até ondas mais curtas que o violeta, tá? Que são chamadas de ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, ela é nociva para a vida, né, acima de certas quantidades. Então o ser humano, por exemplo, que fica exposto à radiação ultravioleta por tempos significativos vai apresentar problemas aí como câncer, por exemplo. Por quê? Porque a radiação ultravioleta tem energia suficiente para danificar as moléculas de DNA nas suas células, causando aí erros de cópia, podendo causar aí o aparecimento de câncer no ser humano, né? Por outro lado, a radiação ultravioleta também é útil para produzir vitamina D. A vitamina D não é produzida em nenhum vegetal, nenhum animal. O ser humano consome, né, na sua alimentação, ele consome uma vitamina chamada de ProD, não é a vitamina D. Essa vitamina D, ProD, fica na pele e quando ela recebe a radiação ultravioleta do Sol na pele humana é que ela vai se transformar em vitamina D, que é útil para algumas funções orgânicas aí. Tá? Então, você precisa tomar essa radiação ultravioleta, ela é necessária para a sua saúde, mas é claro que dentro de uma dosagem segura para a sua saúde. Tá? Tem o horário também, até às 10 da manhã, depois às 4 da tarde, ou pequenas quantidades durante o dia mesmo. É imprescindível que você seja irradiada com ultravioleta todos os dias. É muito importante isso, mas dentro de quantidades seguras. Tá bom? E o ozônio, que fica ali na estratosfera, que é a segunda camada acima da que a gente vive, que é a troposfera, o ozônio ele tem um ciclo, tá? Ele é produzido na atmosfera terrestre quando o oxigênio interage com partículas carregadas que vêm do espaço, com prótons e elétrons basicamente. Então vem prótons e elétrons com grande velocidade, com altíssima energia, do próprio Sol, tá? Essas partículas vindas do Sol são chamadas de vento solar, e também vem do espaço profundo, que são chamadas de raios cósmicos. Esses raios cósmicos, esse vento solar, vem para a atmosfera terrestre, interage com o oxigênio, dando energia para os átomos de oxigênio, energia suficiente para produzir essa ligação entre 3 átomos de oxigênio, formando o ozônio na estratosfera. Tá? Então é assim que o ozônio é produzido, ele é produzido naturalmente na Terra. Quando que ele é destruído? Ele é destruído pela incidência da radiação ultravioleta que vem do Sol. Então a radiação ultravioleta do Sol incide no O3 e separa ele em O2 e O, né, em um átomo de oxigênio sozinho. E mais ozônio é produzido pelos ventos solares e criando, então, gerando assim, alimentando esse ciclo do ozônio. Tá? O ozônio, então, é gerado pelos raios cósmicos e vento solar, principalmente no hemisfério sul,
e então ele é quebrado pela radiação ultravioleta. Quando a radiação ultravioleta atinge então uma molécula de ozônio, essa radiação ela é absorvida pela molécula de ozônio para se quebrar. Tá? Então, essa radiação ultravioleta não chega em grandes quantidades, em quantidades significativas, à superfície terrestre. Tá? Então, é como se fosse aí uma camada, um escudo protetor que a Terra criou naturalmente para se proteger da radiação ultravioleta, tá? Que vem do Sol. O problema é o seguinte, o problema é que a humanidade sempre dá um jeito de estragar as coisas, né, às vezes. Então, a Revolução Industrial nos brindou, nos presenteou com a refrigeração, certo? No início do século XX, 1900 e pouco, 1910, geladeira, ar-condicionado e tal. O problema é que esses equipamentos, eles utilizavam um gás refrigerante à base de clorofluorcarbono, CFC. E o CFC descobriu-se na década de 70 que ele reage com o ozônio, quebrando aí a molécula de ozônio e transformando em outros produtos. Tá? E esse CFC usado nesses equipamentos de refrigeração estava indo ali para a camada estratosférica e quebrando, destruindo a camada de ozônio. Descobriu-se ainda na década de 70 e foi confirmado, era uma teoria apenas, né, na década de 70. Em 85, olha só, um ano depois do lançamento do ERBS, um ano depois, confirmou-se o buraco na camada de ozônio que estava sendo causado pelos aerossóis. O CFC estava presente, inclusive, nesses sprays de desodorante, de tinta, também tinha CFC, não só na refrigeração. E então, detectou-se esse buraco na camada de ozônio em 85. Esse satélite foi fundamental nessas pesquisas. Isso causou aí uma comoção mundial, né, nos países. Em 1987 foi feito então um protocolo de Montreal, o Protocolo de Montreal em 1987, que vários países assinaram, inclusive o Brasil, se comprometendo a tomar medidas, estabelecer medidas de segurança para não agredir mais a camada de ozônio. E em decorrência disso, o governo brasileiro, em 1988, decretou a proibição do uso de CFC nas suas indústrias aqui no território brasileiro. Certo? E é isso, olha só como esse satélite foi importante nesses estudos, que inclusive mudou aí a trajetória da indústria no mundo, porque a partir de então começou a diminuir o buraco na camada de ozônio. Recentemente, não pesquisei, acabei esquecendo de pesquisar isso, mas recentemente foi constatado que o buraco na camada de ozônio estava sim diminuindo e já estava praticamente regenerado. Tá? É uma notícia boa aí, né? Então a humanidade consegue adotar comportamentos que corrigem os seus erros, né? A gente consegue sim. Então hoje a gente está lidando aí com o aquecimento global e sim, nós podemos, algumas pessoas são bem pessimistas, mas eu não, eu prefiro ser otimista e pensar que a humanidade vai também resolver esse problema, como nós resolvemos o problema do buraco na camada de ozônio. E esse satélite, né, que caiu aí agora no domingo, né, é um exemplo de sucesso nessa jornada da humanidade, tá bom? Agora a notícia sobre o cometa C/2022 E3. Um cometa de coloração esverdeada vai se aproximando da Terra. Ele foi descoberto em 2022 por uma câmera de levantamento de campo amplo, instalada num telescópio no Observatório de Palomar, na Califórnia. Trata-se de um levantamento astronômico chamado Zwick Transient Facility, o ZTF, que tem por objetivo detectar eventos transitórios, como cometas, asteroides. Então ele não pesquisa, por exemplo, planetas, ele pesquisa uma supernova, que são eventos que acontecem e desaparecem no céu, né?
colisão entre estrelas de nêutrons e coisas assim. E também, claro, como eu já disse, cometas, asteroides e coisas assim, tá bom? E ele produz esses telescópios feitos com esse tipo de câmera, geralmente eles produzem várias imagens que são montadas, né, são sobrepostas para se perceber ali as modificações que vêm ocorrendo no céu. Então um cometa, por exemplo, ele vai representar aí um ponto de luz que vai se mover numa certa trajetória diferente dos outros, das estrelas ou mesmo de supernovas e outros objetos astronômicos. E em março de 2022, esse ZTF, esse levantamento astronômico, detectou esse cometa, que foi então classificado, né, com esse nome, C/2022 E3, e diz respeito ao primeiro semestre, que ele foi detectado no primeiro semestre, e foi a terceira descoberta do primeiro semestre de 2022 nesse levantamento astronômico. Tá? Então, por isso que ele tem esse nome, C de cometa, /2022 E3. Esse cometa ele vai poder ser visto próximo ao polo celestial norte, no perigeu dele. O que é o perigeu? O perigeu é aquele momento que ele está mais próximo da Terra. Tá? Peri é próximo, né, e geo, né, Terra. Então, vai ser o momento que ele vai estar mais próximo da Terra, ele vai estar no Polo Celestial Norte. E não, o Polo Celestial Norte não é visível aqui do Brasil, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou. Ele não é visível, não vai dar para a gente vê-lo no perigeu, que vai ocorrer no dia 1º de fevereiro, quando ele vai ficar a apenas 33 milhões de quilômetros da Terra. Olha aí. O que é 33 milhões de quilômetros da Terra? Para você ter uma ideia dessa distância, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, o perigeu desse cometa, que vai ser em 1º de fevereiro, ele vai se dar aí a 1/5, aproximadamente a 1/5 da distância entre a Terra e o Sol. E não vai dar para vê-lo nesse momento. Mas, hoje, dia 11, dia 12, ele está visível sim aqui no hemisfério sul. Tá? Não sei se vai dar para vê-lo a olho nu. Eu acho que não. A magnitude desse cometa ele é classificado em 7,5. O que é a magnitude? A magnitude é a intensidade da luz que o olho humano percebe. Tá? É uma classificação aí logarítmica, porque todas as nossas sensações são logarítmicas, né? A nossa visão também é. E a magnitude desse cometa está classificada aí em 7,5. Mas algumas outras fontes de informação, aplicativos, colocam a magnitude desse cometa em 20. E o que significa isso? Bom, vamos lá. Essa escala de magnitude ela é inversa, ou seja, quanto menor o número, mais forte é o brilho do astro. Então, o Sol, por exemplo, ele tem uma magnitude de menos 26. É a estrela mais brilhante que a gente consegue enxergar aqui da Terra. Menos 26. Sirius Alpha. Sirius Alpha é a segunda estrela mais brilhante que a gente vê no céu. E a magnitude dela é de menos 1,5. Tá? E assim vai. O cometa, esse cometa, a magnitude dele é acima de zero. Então a Sirius Alpha é menos 1,5, né? Então 1,5 abaixo de zero. A desse cometa é 7,5. A maioria das estrelas que a gente vê no céu noturno, num céu escuro noturno, tem uma magnitude de 6, 8. Certo? E esse cometa vai ter então essa magnitude de 7,5. E eu vi aqui num aplicativo chamado Skywalk que a magnitude dele está em 20, ou seja, não dá para ver. Eu acredito que não dê para ver, a menos que você vá num lugar muito escuro à noite, longe de qualquer cidade, um céu bem limpo, sem nenhuma nuvenzinha. Aí talvez você consiga ver aí, de repente, com a ajuda de um binóculo ou algum tipo de telescópio. E ele, onde você vai conseguir vê-lo? Ele nasce, amanhã, por exemplo, dia 12 de janeiro de 2023, ele vai nascer entre o leste e o oeste, ali nos 45 graus entre o leste e o oeste, então, entre o leste e o norte, desculpa. Então, se você olhar para o leste e olhar para o norte, o cometa ele vai poder ser visto no meio ali, entre o leste e o norte, mais ou menos no meio.
E ele vai nascer ali por volta das 4 horas da madrugada. Ele vai estar perto de uma constelação chamada Coroa Boreal, tá? Em cima da cabeça do Hércules. Como é que você pode ver essas constelações no céu e localizar? Usa um aplicativo, tem vários aplicativos, eu olhei aqui agora há pouco o Skywalk, que parece que é bem fácil de lidar, e aí talvez você consiga ver esse cometa, tá? Então, se você tentar, me diz depois aqui se você conseguiu ou não, tá? Mas diz nesse aplicativo Skywalk, diz que a magnitude do cometa vai ser 20. Então, eu acho que não vai dar para ver não, tá? Como eu disse, a magnitude da maioria das estrelas no céu, as mais fracas estrelas no céu é 8, uma magnitude 20 provavelmente não vai dar para ver a olho nu, não, tá? Ok? E conforme os dias forem avançando, menos dele você vai ver, porque o Sol vai nascer em torno de 5 e pouco, 5 e meia já começa a ficar claro, e aí já não dá para ver nada mesmo, tá? Então você teria que ver às 4 da madrugada, né, que ele nasce, 4h10, ele vai estar bem no horizonte, você tem que ir num lugar alto também, né, para conseguir enxergar bem o horizonte, e vai ser difícil de ver, mas não impossível, acredito eu. O mais interessante é a gente pensar que esse cometa tem um período aí de 50 mil anos. O que é 50 mil anos, né, na história geológica da Terra? A Terra estava no Pleistoceno. Tá? O Pleistoceno ele começou, vamos falar aqui das eras geológicas, né? Nós estamos na era Cenozoica. A era Cenozoica é dividida em vários períodos. O último período da era Cenozoica em que nós estamos agora é o Quaternário. O Quaternário, os períodos, aliás, né, são divididos em épocas. O Quaternário está na época do Holoceno, que começou há 10 mil anos e vai até hoje. Tá? E o Quaternário ele é feito de duas épocas, o Holoceno, que é a atual, e antes disso o Pleistoceno. O Pleistoceno, então, começou há 1 milhão de anos atrás e vai até 10 mil anos atrás, com o surgimento o surgimento do homem não, né? Com o estabelecimento do homem na Terra, né? Como um modificador aí da Terra, tá bom? E esse período do Pleistoceno, que é quando esse cometa passou, há 50 mil anos atrás ele passou, estava tendo glaciações na Terra. Os neandertais, olha só, os neandertais ainda estavam por aqui, eles entraram em extinção há 30 mil anos atrás, eles conviviam com os seres humanos, né? Os neandertais eles surgiram há 400 mil anos atrás, os sapiens, a nossa espécie surgiu há 300 mil anos atrás e eles conviveram, então, durante o Pleistoceno. E havia também os mamutes lanudos, os rinocerontes lanudos. Por que lanudo? Eles tinham muita lã, eles tinham um pelo muito grande, né, sobre eles, muito espesso, para protegê-los do frio, porque a Terra estava 5 graus mais fria do que hoje, em média, né? Tinha muita glaciação, e tinha vários outros animais que foram extintos nessa época, né? O Homo sapiens também ajudou a extinguir vários desses animais, né? A história antropológica demonstra que toda vez que o Homo sapiens chegava num continente, várias espécies se extinguiam. Né? Então era isso que estava acontecendo na Terra 50 mil anos atrás. Aí a gente fica pensando, né? Daqui 50 mil anos, no ano 52.022, o que é que esse cometa vai ver, entre aspas, né? Aí, o que vai estar acontecendo na Terra quando esse cometa C/2022 E3 voltar à Terra? E vamos agora para a nossa última notícia da semana, o filme Homem-Formiga. Homem-Formiga vai estrear nos cinemas aqui do Brasil dia 16 de fevereiro, Homem-Formiga 3. O Homem-Formiga 1 foi exibido, né, foi lançado em 2015, o 2 em 2018, antes disso ele teve aparições também, né, o personagem teve aparições nos Vingadores da Marvel. O 2 foi em 2018 e agora, em 2023, o terceiro filme da série do Homem-Formiga. Bom, vamos comentar aqui alguns aspectos científicos dessa franquia.
Mas eu não vou ali, claro que não, falar é impossível isso e estragar, né, a ficção científica. A graça de um filme é justamente essa, né? Eu acredito que seja essa. Eu gosto de filmes assim, que tem coisas impossíveis mesmo, tá? Pra gente só ficar imaginando como é que seria, né? E o fenômeno físico, né, que fundamental ali do Homem-Formiga é encolher a matéria. Então, o primeiro filme começa tratando disso, que se descobriu uma partícula chamada PIN, que é responsável por diminuir a distância entre os átomos. É isso que ele diz ali no filme. O que é diferente do filme Querido Encolher as Crianças, mais antigo. Naquele filme Querido Encolher as Crianças, a técnica, né, científica que se dizia ter se descoberto ali era diminuir a distância intraatômica, ou seja, a distância entre os elétrons e o núcleo dos átomos. Né? Existe um espaço vazio muito grande entre os elétrons e o núcleo dos átomos. Então, se você imaginar, por exemplo, que o núcleo de um átomo é do tamanho de uma bola de tênis, um elétron de um átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Um elétron ele está girando em torno desse átomo, desse núcleo, a muitos metros de distância, a centenas de metros, 200, 300 metros de distância. Tá? Então, e entre esse elétron e esse núcleo não tem nada. E é isso que a gente chama de matéria sólida. Então você bate assim na madeira, né? Ó, e você sente que aquilo é sólido, mas na verdade esses átomos são formados mais espaços vazios do que de matéria propriamente dita. Tá? Só que no Homem-Formiga não, no Homem-Formiga ele diz que diminui a distância intramolecular, não tenho certeza se tem algum outro momento do filme que fala da distância intraatômica. E ele diz que se descobriu uma partícula, a partícula PIN. Bom, a física ela tem um modelo chamado de modelo padrão que prevê todas as partículas que são possíveis de existir. A última partícula que foi descoberta pela física, pelo modelo padrão da física, foi o bóson de Higgs, em 2012, por um acelerador de partículas, o LHC, o maior acelerador de partículas já construído pela humanidade. E nesse acelerador eles descobriram essa partícula, o bóson de Higgs, que é responsável por criar um campo no universo inteiro que produz a massa das partículas, todas as outras partículas. Tá? É uma coisa um pouco complicadinha de entender, mas se você der uma pesquisada e encontrar alguns vídeos, tem os vídeos do Ciência Todo Dia, com o Pedro, ele explica muito bem o que é o bóson de Higgs. Só que o modelo padrão não trata do espaço em si, né? Então o filme deixa essa lacuna aí, né? Como é que essa partícula diminui o espaço entre os átomos da matéria, né? Como é que ela age, como é que ela atua para diminuir o espaço. Essa partícula deveria então ser parte do modelo padrão e ela atuaria no sentido de diminuir, talvez aí alterando as forças fundamentais, né? Porque o modelo padrão ele lida com as forças fundamentais da física, que é a força nuclear, a fraca, tem a força nuclear forte também, tem a força eletromagnética e tem a força gravitacional. Essas quatro forças são geradas pelas partículas do modelo padrão. Tá? E aí então essa partícula PIN do filme Homem-Formiga, ela teria que produzir algum outro campo que alteraria então as forças básicas, fundamentais, que permitiria que um próton ficasse menor do que ele é, ocupasse menos espaço. Né? E também que o elétron pudesse girar mais próximo de um próton no átomo. Né? E por aí vai. Um outro fenômeno que comenta-se ali no filme, que é fundamental para se entender o filme, é o fenômeno do emaranhamento quântico. Eu não vou dar muitos detalhes aqui de como o filme aborda esse tema, mas basicamente o Homem-Formiga se encolhe ao que eles chamam de reino quântico, que ele fica de um tamanho menor do que os átomos, né, do que partículas subatômicas, como prótons e nêutrons. E então ele entra num estado de emaranhamento quântico com uma outra personagem que havia desaparecido
desde antes, né, na história do filme, desde antes do início do primeiro filme. Emaranhamento quântico, o que seria isso? O emaranhamento quântico ele foi descoberto logo no início da física quântica, lá no início do século XX, 1915, 20 por aí, antes um pouco, eu acredito. E, na verdade, o próprio Einstein foi que propôs um experimento mental que exibiria esse fenômeno do emaranhamento quântico, que o Einstein chamou de efeito fantasmagórico à distância, para zoar, para zombar da física quântica, porque o Einstein não gostava, ele não aceitava a física quântica como teoria, ele achava que deveria existir um outro tipo de teoria um pouco mais determinística, que não usasse os princípios da probabilidade como a física quântica utiliza. E o que é esse emaranhamento quântico? É o seguinte, eu vou dar exemplo aqui com fótons, tá? Os fótons, a luz, ela possui uma propriedade que é chamada de polarização, que é o fenômeno da onda, no caso a luz entendida como onda, ela atravessa ou não uma grade cristalina. Então imagina que você está chacoalhando uma corda, por exemplo, através de uma grade, a grade vertical. Se você chacoalhar essa corda na horizontal, as ondas da corda não vão passar para o outro lado. Tá? Isso é o efeito da polarização sobre as ondas. Se você chacoalhar essa corda na vertical, que é a mesma direção da grade, então as ondas vão passar pela grade. Certo? Isso acontece também com a luz. Então, se você tem uma grade cristalina nanométrica, a luz ela vai ser polarizada ao tentar atravessar essa grade. Então, se a luz estiver oscilando na mesma direção da grade, beleza, a luz passa. Se a luz estiver oscilando na horizontal, né, numa direção perpendicular da grade cristalina, ela não vai passar. Tá? Esses filtros polarizadores são usados, inclusive, em equipamentos fotográficos e tal. Bom, mas isso é a luz entendida como onda. A física quântica ela nasce quando Max Planck sugere que a luz pode ser, na verdade, entendida como pacotes de onda, chamados de fótons. Esses fótons seriam bolinhas, né? Imagina aí que são bolinhas, partículas de luz. E como é que a gente entende a polarização da luz em termos de fótons? Na verdade, você não entende, né? A mecânica quântica, então, ela vem propor o seguinte, que existe uma probabilidade do fóton passar pelo filtro polarizador. Existe uma probabilidade, por exemplo, de 50%, por exemplo, né? E então, ele pode passar ou não, né, se ele estiver alinhado com o polarizador. Acontece o seguinte, que na física quântica, quando você não mede uma partícula, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ela tem uma distribuição de probabilidade e ela acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um fóton, por exemplo, que passou por um filtro polarizador, e você mede ele do outro lado do filtro, você diz, ele tinha então, né, uma polarização igual a do filtro, porque ele passou. Mas antes desse filtro, o fóton ele tinha as duas direções de polarização. Tá? E só quando ele passou pelo filtro, só quando você mediu, né, a polarização dele, então ele passou a ter uma das direções de polarização. Tá? O que é o emaranhamento quântico? Aqui entra o emaranhamento. Quando você produz dois fótons numa fonte que é em fase, né? Então todos os fótons que saem dessa fonte possuem a mesma polarização. É impossível essa fonte produzir fótons com polarizações diferentes. Tá? Então a gente diz que essa fonte está produzindo luz em fase. Tá? Eles são polarizados igualmente, na mesma direção. E você produz então aí nessa fonte dois fótons, um para um lado, um para o norte e outro para o leste, por exemplo. E aí você mede o fóton para o lado que foi para o lado norte. Até então, eles estavam. Esse fóton tinha as duas direções de polarização. Quanticamente falando, ele tinha as duas direções. Mas quando você vai lá medir a polarização dele, deu vertical, por exemplo. Tá? Automaticamente, o outro também vai ser vertical.
Tá? Até então, os dois tinham a mesma direção de polarização, as duas direções de polarização. Mas quando você mede um, o outro vai estar na mesma direção de polarização também, não importa onde ele esteja. Então você consegue dizer, o emaranhamento quântico é justamente isso, é você saber a informação sobre uma outra partícula que está à distância, instantaneamente medindo uma partícula aqui. Tá, nesse local. E era isso que o Einstein se opôs, né? Porque isso envolve aí, parece envolver, na verdade não, mas parece envolver uma transmissão instantânea de informação que ultrapassa a velocidade da luz, né? E para o Einstein, toda informação estava limitada à velocidade da luz no universo. Tá bom? Então é isso, quer dizer, o emaranhamento quântico seria então essa ligação misteriosa que existe entre duas partículas em qualquer lugar no universo, desde que elas tenham sido criadas, geradas com alguma mesma propriedade física, tá bom? Então, se você mede um outro exemplo de emaranhamento quântico é o decaimento nuclear. Então, quando você tem uma partícula de spin zero, o spin é uma propriedade da partícula que é como se ela estivesse girando em torno dela mesma, né? Uma propriedade de rotação das partículas, aí, imagina assim. E você tem uma partícula que tem um spin zero. Só que a partícula de spin zero ela decai, ela se quebra em duas partículas, cada uma com um spin diferente. Uma tem um spin -1 e a outra tem um spin 1, né? A soma dá zero. Qual delas tem o spin 1 e qual delas tem o spin -1? Então, até você medir, ambas as partículas têm os dois spins ao mesmo tempo. Mas quando você mede, você encontra um valor de spin. Ao encontrar um valor de spin, automaticamente você sabe o outro spin da outra partícula. Então, se você mede uma partícula e deu spin 1, então você sabe que a outra partícula tem spin -1. Tá? É outro fenômeno aí do emaranhamento quântico. Então, como é que o Homem-Formiga estaria com a sua mente, né, as partículas do seu cérebro emaranhadas com as partículas do cérebro da outra personagem lá? Ele teria criado ali fótons, né, no seu cérebro, por meio dos processos eletromagnéticos que tem no cérebro, teria criado fótons ao mesmo tempo que essa outra pessoa, né, que entrou ali em sobreposição com o Homem-Formiga, de alguma maneira, no reino quântico, e teriam produzidos ali fótons que, por sua vez, ondas, né, eletromagnéticas, que, por sua vez, produziram impressões no cérebro, e ficaram gravadas essas impressões no cérebro, que estariam quanticamente emaranhadas com a outra pessoa. Então, quando o Homem-Formiga tivesse algum pensamento, automaticamente outros tipos de pensamentos seriam formulados na outra pessoa emaranhada quanticamente com ela. Tá? Essa ideia, na verdade, tem um físico indiano chamado Amit Goswami, que ele não é levado a sério, tá, pela comunidade científica, ele é considerado esotérico, e ele propõe, né, dentro do conhecimento dele, ele propõe uma abordagem quântica para certos fenômenos paranormais, como a leitura de pensamento, por exemplo. Tá? Mas isso daí é uma história para a gente conversar em outro momento. Esse foi o podcast Ciência da Semana. Não deixe de procurar o próximo episódio na semana que vem, em que abordaremos outras notícias científicas da semana. Muito obrigado, até mais!